Olá pessoal, boa tarde, de volta aqui na nossa oração às 3 da tarde, oração essa da hora nona, em quem nós falamos sempre aqui, trazemos um texto, e nesse texto a gente sempre fala alguma reflexão, alguma coisa de texto bíblico, mas em seguida a gente ora objetivamente por uma causa. Então eu queria agora estar trazendo para vocês, eu estou na minha fase Gênesis e eu tenho falado um pouco sobre a história de Abraão, tenho falado um pouco sobre algumas coisas a respeito de Abraão. E agora eu queria trazer um texto do capítulo 22, lá no versículo 2, do capítulo 22 do livro de Gênesis, que diz assim: Então Deus disse, toma o teu filho, seu único filho, o que você ama, Isaque, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali num holocausto, no monte que eu lhe mostrarei. Bom, de novo Moisés está no embate aqui, está numa situação de luta e dificuldade. Mais uma vez Deus passou uma ordem para ele, desta vez que ele pegasse o seu filho, o filho que ele amava, o filho que nós falamos lá atrás que Deus disse que ia dar para ele, ele sequer acreditou em virtude da sua idade. Agora ele precisa pegar esse filho e, segundo o texto bíblico, ele vai ter que sacrificar esse filho diante de Deus. E aí a Bíblia está dizendo que Deus pede um holocausto. E aí algumas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeira é a ordem de Deus, que ela é muito direta, precisa. Ela diz, toma o teu filho, aquele é quem você ama, Isaque. Ou seja, Deus, na nossa vida, de modo geral, Deus identifica coisa para você não ter dúvida do que realmente Ele quer. Então, não dá para perguntar assim, mas qual é o filho? Não seria o filho do vizinho? Não seria o filho de um parente? Filho do meu irmão? Filho da minha irmã? Não, não é. Ele é específico. Então a primeira coisa que Deus faz é quando Deus dá uma ordem, Ele é específico na ordem. Ele dá uma ordem por completo. Não existe meia ordem, não existe uma ordem incompleta. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Deus manda agora, diz a ele, para ir para um lugar, chama Monte Moriá. E ele vai para esse lugar, só que lá diz o seguinte, você lá naquele lugar, você vai fazer um sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Ou seja, vamos lá para a região de Moriá, e quando você chegar lá na região de Moriá, tem vários montes, e quando você estiver pisando naquela terra, eu vou definir com você a que monte você deve procurar. O que Deus está dizendo é o seguinte, primeiro estabeleça o lugar, o território, o ambiente, é isso que Deus está dizendo. Depois de estabelecido o ambiente, dentro deste ambiente, dentro desse território, eu vou fazer algo acontecer num determinado lugar, no monte. Que por acaso, neste episódio, o monte em referência é o Monte Moriá. Então presta atenção. O local, Moriá, cidade, toda aquela cidade de Moriá. Aonde? Em Moriá, no monte. Qual monte? Tem mais de um. O de Moriá. O monte de Moriá, que tem esse nome. Então Jesus mostrou o local. E aí, durante muito tempo eu fiquei pensando isso, essa instrução de Deus de, primeiro, ser objetivo e mostrar o que tem que ser de fato. Né? Ele é específico o que ele quer. A segunda é que ele está mostrando um lugar específico. E eu fiquei pensando, durante muito tempo eu cogitei sobre isso. Se você erra o lugar, a provisão não está mais. Por quê? Porque a provisão de Deus estava no Monte Moriá. Então vamos imaginar que Abraão dissesse assim, Deus mandou ir lá no Monte Moriá, mas o Monte Moriá é longe, é alto, é um calor lá no Monte Moriá. Poxa, eu vou fazer aqui que é mais perto, é um monte melhor e tal. Só que a provisão que Deus fez está lá no Monte Moriá. E o que ia acontecer com Abraão se ele fosse e desrespeitasse esta orientação, fizesse onde ele quisesse? Que seria um lugar mais atrativo, seria um lugar melhor, seria um lugar na visão dele mais perto, menos calor, seja o que for. Mas ele ia perder a provisão.
Porque a provisão de Deus estava lá no Monte Moriá. Então presta atenção numa coisa, ele seguiu e foi até o Monte Moriá, preparou os elementos do holocausto, seguiu com seu filho e foi até o Monte Moriá. E quando chegou lá, ele viu a provisão. Ele conseguiu enxergar a provisão. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque a gente gosta muito de dar jeitinho. Eu tenho a impressão que a gente deve ser o único povo no mundo que gosta de ajudar a Deus. Deve ser o único povo no mundo que fala, Deus, vamos fazer desse jeito aqui, que esse jeito é melhor. Sabe? E aí a gente perde. Porque a sua provisão, a minha provisão, a nossa provisão está no Monte Moriá. Então eu tenho que ir até o Monte Moriá. Eu não tenho que ficar pelo caminho. Então existem pessoas que Deus já falou onde está a bênção, Deus já falou aonde tem que ir, Deus já falou onde você tem que ficar, Deus já falou a quem você tem que pertencer, Deus já falou tudo isso, mas você insiste em não fazer. E é por essa razão que não acontece. Por quê? Porque ao invés de você ir para o Monte Moriá fazer aquilo que Deus definitivamente mandou você fazer, você resolveu fazer outra coisa. Então, eu tenho uma mensagem que eu falo que o maior dos nossos sofrimentos estão numa vida sem Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está em Deus, está na igreja, está bonitinho, mas se está na igreja, está bonitinho, sentadinho lá ouvindo a palavra, mas não está fazendo o que Deus mandou você fazer, está perdendo o seu tempo. Está ali fazendo o quê? Você tem que aprender isso. O propósito de Deus com Abraão, Deus já tinha provado Abraão por 2 vezes. Deus não precisa mais provar Abraão. Abraão já fora provado 2 vezes. E ele não tem mais o que ser provado. E agora Deus fala assim, eu vou te provar mais uma vez. Mas na verdade o que todo mundo chama de provação na vida de Abraão, na verdade não era. Era a demonstração de Deus para Abraão para dizer para ele o seguinte, isso aqui é só para você ver que eu ainda sou com você, Abraão. É isso? Vai para o Monte Moriá, leva seu filho, faz o holocausto, bota ele em cima da tábua do holocausto e eu vou te mostrar a provisão. Deus não falou nada disso para ele, que ia mostrar a provisão. Mas quando ele chegou lá, Deus mostrou a provisão. Eu fico imaginando Abraão olhando para o filho Isaac, deitado sobre uma mesa, ele com o cutelo na mão, e ele olha para a cerca, vê o cordeiro, e ali está o cordeiro, e Deus diz no coração dele, o cordeiro está ali. O cordeiro está ali para ser imolado. Abraão olha e fala assim, gente, Deus é comigo. Que coisa, olha como Deus é comigo. Eu só precisei acreditar. Eu só precisei preparar o que ele pediu para preparar. Eu só precisei vir para o Monte Moriá. E as coisas aconteceram. Olha o cordeiro ali. Olha como Deus é comigo. Às vezes, Deus leva você para o Monte Moriá para mostrar para você, não o milagre, não o poder de Deus, mas para mostrar a presença de Deus. Aprenda isso. Às vezes, Monte Moriá é o lugar onde Deus vai mostrar para nós a presença dele. Você que gosta muito de reclamar que Deus te abandonou, você que gosta muito de reclamar que não sabe onde está Deus, você que gosta muito de reclamar que não consegue ouvir Deus, que você possa ouvir essa live e entender que o Monte Moriá é o lugar da presença de Deus. E Deus mostrou, eu sou com você, Abraão, mas você precisa estar no Monte Moriá. Tem pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, não estão nem aí para fazer as coisas de Deus. Requer de Deus tanta coisa e não percebe que está na hora errada, no lugar errado, fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque Deus mandou fazer algo e não foi feito. Olha, uma reflexão que você tem que fazer agora. Onde é meu lugar? Onde é o meu Monte Moriá? Porque eu preciso ver a presença de Deus. Eu preciso participar da presença de Deus. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu quero levar o meu holocausto. Eu quero levar a minha oferta ao Senhor. Eu quero levar a minha vida para Deus. Mas aonde é o meu Moriá? E Deus está dizendo para você, é aqui, é acolá, e Deus vai te mostrar o teu Moriá. E no momento em que Deus mostrar o teu Moriá,
vai ser o lugar que você vai sentir a presença de Deus. Olha isso. Muita gente não entende. Talvez você esteja perguntando assim, mas pastor, não seria, Deus não podia mostrar a presença dele a Abraão lá no seu próprio lar? Deus não podia mostrar a presença a Abraão lá na sua própria casa, junto com a sua família? E eu fiquei durante muito tempo cogitando isso de Deus. Deus falou assim, eu quero mostrar para Abraão que eu sou com ele no lar e fora dele. Eu quero mostrar para Abraão que eu sou com ele dentro da casa dele, mas eu sou com ele também longe da casa dele. Eu quero mostrar para Abraão que aonde eu apontar o sinal é para onde ele deve ir, porque ali a minha presença vai estar sempre perto dele. E aí, Abraão deve ter pensado e dito, Senhor, eis-me aqui. Eu lembro, queridos, e dando testemunho já, quando me consagrei pastor. E aí eu fui consagrado e o bispo me consagrou, e quando ele botou olhos sobre a minha cabeça, eu vim de uma igreja que o sistema era itinerante, e eu olhei para ele e disse assim, bispo, para onde o senhor mandar, eu vou. Sabe por quê, bispo? Porque eu acredito na presença de Deus que está sobre a sua vida. Nunca o senhor vai me ver reclamando de lugar, o senhor pode me mandar para onde o senhor quiser. E eu fui enviado para igrejas que tinham problemas para serem resolvidos. Todas as igrejas que eu fui enviado, todas as igrejas que eu pastoreei, foram igrejas que tinham problemas bem sérios. E eu sempre me alegrei. Sabe por quê? Porque eu aprendi que aonde Deus me enviar é sempre o melhor lugar para mim. O meu muriar não é a busca pelo milagre. O meu muriar não é a busca pelo poder de Deus. O meu muriar não é a busca para ver Deus fazendo coisas sobrenaturais. Não. O meu muriar é para sentir a presença de Deus. O meu muriar é para perceber a presença de Deus. O meu muriar é para ver a presença de Deus. Queridos, em nome de Jesus. No mundo em que estamos vivendo hoje, perdemos isso. As pessoas já não têm mais vontade de sentir a presença de Deus, e alguns de nós não sabem nem o que isso significa. Alguns de nós nem sabemos exatamente o que é de verdade sentir a presença de Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Abraão saiu da casa dele certo que ele ia imolar o filho. Ele saiu da casa dele com o cutelo na mão, sabendo que ele ia oferecer o filho para Deus em holocausto. Abraão fez isso, lembra o texto, que no texto pelo caminho, o filho perguntou, pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo as madeiras, mas eu não estou vendo o cordeiro. Quem vai ser sacrificado hoje? Ou o que será sacrificado hoje? Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, eu quero ver se você pode sacrificar aquilo que você ama, para entender o que significa a minha presença. E Abraão então disse, Deus vai prover. Falou para o filho. Certeza absoluta, não sei se tinha, mas ele acreditava. Ele apostava nisso. Ele falava, Deus vai prover. Porque ele acreditava nisso e apostava, e investia nisso. Nós queremos a presença de Deus, mas não investimos na presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus, mas não apostamos nela. Quando Abraão diz, Deus vai prover, é como se você dissesse, não importa, Deus vai estar lá. E se Deus estiver lá, e sei que vai estar, algo vai acontecer. Deus, a presença de Deus, sempre permitirá algo sobrenatural acontecer. E aí quando ele vê o cordeiro, eu fico imaginando Abraão, vontade de chorar, dizendo, eu não disse. Olha aí, Deus está aí, olha. Olha Deus provendo, porque Ele está aqui. Olha Deus provendo, porque Ele está no meio de nós. Sabe, queridos, esse tempo precisa acabar na sua vida.
O tempo de uma vida em que você não percebe mais a presença de Deus. O tempo de uma vida que as suas inseguranças só aumentam porque você se sente sozinho, sozinha. Isso precisa acabar na sua vida. Precisa acabar na sua vida. O tempo de tristeza, sofrimento e dor, porque você não percebe a mão de Deus e sente-se por isso abandonado, abandonada. No Moriá não tinha mais nada. Não tinha uma casa para ele parar e apoiar-se. Não tinha ninguém com quem ele pudesse conversar. Lá era o momento da solidão de Abraão, seu filho, um holocausto para fazer. Mas Deus vai estar lá e ele vai prover. Então, em nome de Jesus, entenda isso hoje. O que você mais precisa na sua vida é encontrar o seu Moriá. O que você mais precisa na sua vida é encontrar e sentir a presença de Deus. Você não precisa que Deus fique te dando coisas. Você não precisa que Deus fique promovendo milagres na sua vida. Não. O que você precisa é da presença de Deus. O que você precisa é sentir a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aonde Deus está, o mal tem que sair. Porque a Bíblia diz que aonde Deus está, o milagre acontece. A Bíblia diz que aonde Deus está, Satanás não tem poder sobre a vida de ninguém. Então Deus, o que você precisa é a presença de Deus. Sabe qual que é a minha oração hoje? Que nós venhamos buscar o nosso Moriá. Que a gente possa entender onde está o nosso Moriá. Deus não fez milagre no Moriá. Não houve milagre no Moriá. A provisão já estava lá. O cordeiro já estava lá. Tudo que foi Abraão que levou. O seu filho, o cutelo, as madeiras. Deus não fez milagre. Deus deve, no seu interior, diria: eu não vim aqui hoje para fazer milagre. Eu não vim aqui hoje para fazer o milagre. Eu vim aqui hoje para mostrar para você que a minha presença é viva na sua vida. Pode pegar esse cordeiro aí, Abraão, e faz o holocausto com ele. E pode descer daqui cheio da presença de Deus, Abraão. Em nome de Jesus, Deus está no meio de nós. A presença de Deus é viva no nosso meio. A presença de Deus é viva no meio de nós. Eu não me aflinjo. Eu não me desespero com absolutamente nada. Às vezes me entristeço, me preocupo, sim, porque são sentimentos naturais, é estado natural do ser. Há momentos que você tem mesmo momentos de tristeza, há momentos que tem momentos de dificuldade, de luta, de preocupação. Tive agora, passei por um momento muito difícil na minha vida. E você tem isso. Mas jamais me verão desesperado, sem direção, desamparado, sem os cuidados de Deus. Isso jamais vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu busco a presença de Deus para a minha vida. Eu sinto a presença de Deus, pode estar aonde for. Deixa eu contar um testemunho que algumas pessoas da minha igreja conhecem. Como todo mundo sabe, eu ando muito com os pastores da igreja. E a gente vai em determinados lugares. E toda vez que eu entro em determinado lugar, toda vez não, mas várias vezes que eu entro, eu não faço isso toda hora. Mas eu digo para eles assim: vocês querem ver o que é a presença de Deus? E eu estou falando isso publicamente. Alguns pastores da minha igreja que já participaram disso comigo provavelmente vão comentar aqui. Tem uma loja vazia, não tem ninguém na loja, só os atendentes. Eu falo: eu vou entrar naquela loja ali. Quando o meu pé pisar naquela loja vai encher. Sabe por quê? Porque eu carrego a presença de Deus comigo. Quando eu entro na loja, a loja enche. Às vezes não tem ninguém e eu acabo tendo que frequentar fila para fazer o pagamento, para poder sair ou para ser atendido. Porque as pessoas começam a entrar naquele lugar, sabe por quê? Porque eu carrego a presença de Deus na minha vida. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Você precisa carregar o Moriá precisa estar dentro de você. O Moriá precisa ser o seu lugar de presença de Deus. E é nisso que vivemos. É nisso que buscamos. Eu vejo muita gente dizer assim: estou buscando Deus constantemente. E quando toda pessoa que fala isso, que eu estou buscando Deus, sabe, eu fico imaginando, deve ser um Deus que se esconde das pessoas e tem que ficar procurando Ele, por isso que as pessoas buscam tanto, né?
busca aqui, busca colar, eu estou buscando porque eu estou buscando, e esse Deus não para em lugar nenhum, nunca sei onde ele está e tal. E eu acho isso tão plástico, tão, como diz o Bultmann, parece uma geração líquida, sabe? Que se dissolve facilmente. Você não vai me ver por aí fazendo isso. Sabe por quê? Eu carrego a presença de Deus. Eu carrego meu muriá. Mas se Deus mandar fazer o holocausto, eu vou fazer. Se Deus mandar imolar, eu vou imolar. Se Deus mandar carregar a madeira, eu vou carregar. Porque eu sei que quando eu chegar lá, onde Ele mandar chegar, a presença dEle é viva no nosso meio. Então, em nome de Jesus, aprenda isso. Porque Deus está o tempo inteiro buscando esta aproximação. Deus quer tanto como nós, se não mais que nós, essa apresentação, essa presença. Então, em nome de Jesus, eu quero orar sobre isso. Feche seus olhos e nós vamos orar para que você encontre o seu muriá e sinta de verdade a presença de Deus na sua vida. E eu vou dizer lá o que vai acontecer agora. Enquanto eu estiver orando, aonde você estiver, você vai sentir a presença de Deus. Para você saber que o muriá é fácil, você não precisa andar por aí atrás do muriá, não. Você vai sentir a presença de Deus. E Deus vai fazer isso com você para que você perceba que a presença de Deus está onde você está, porque Deus quer ter esta relação ou este relacionamento com você. Eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, você, aonde está, vai sentir a presença de Deus. Veja isso. Feche teus olhos. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus. Senhor, hoje falamos sobre o muriá, ó Deus, o monte onde Abraão iria ali fazer o holocausto do seu filho a seu pedido, Pai. E lá o Senhor proveu. Mostrou para Abraão que o Senhor está com ele, que a sua presença é viva perto do Abraão. Por isso, Deus, Abraão olhou e não precisou fazer o holocausto em seu filho. Em nome de Jesus, Deus. Muitos de nós estamos buscando aqui e ali. Vivemos uma vida, Deus, sem entender exatamente onde está a presença de Deus. Muitos de nós, ó Deus, vivemos uma vida sem perceber, ó Deus, esta sua presença no meio de nós. Mas hoje isso muda, Deus, para essas pessoas que estão vendo esta live hoje. Para essas pessoas, ó Deus, que estão participando desta live hoje, eu quero que isso mude, Deus. Porque eu sei e creio com certeza, Deus, que o maior interessado em toda essa história é o Senhor. Que ao perceber nossas fraquezas, a perceber nossa dor, a perceber nosso sofrimento, entende que nós precisamos da sua presença, Deus. Então que a sua presença, Deus, seja viva em nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Vá de encontro agora a cada irmão e irmã que aqui está, ó Deus. E começa, Deus, a tocar, Deus, no vosso interior, para que eles possam sentir o calor do Espírito Santo. Um calor, Deus, que eles nem vão entender, que não é o calor da temperatura corporal, não. É um calor diferente que vem de dentro. Começa a sentir, ó Deus, toca neles para que eles possam sentir, meu Deus. Deus, começa, Senhor, a tocar para que eles possam sentir a presença de Deus e perceber que Deus é Deus em todo o tempo. Vai tocando agora, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, vai tocando agora, Deus, porque esse momento é o nosso momento de muriá, meu Deus. Esse momento é o momento da presença de Deus no meio de nós. Oh, igreja amada do Senhor. Eis que o Senhor está no meio de nós, vai recebendo, igreja. Vai recebendo o poder de Deus, é o poder que muda, é o poder que transforma, é o poder que cura, é o poder da provisão. Oh, é o poder do cuidado, é o poder que tira de nós toda a fraqueza, arranca de nós a solidão, tira de nós toda a tristeza, tira de nós esse abafamento no coração, tira de nós esse aperto do peito, tira de nós esta angústia. Deus, a presença de Deus viva em nosso meio, é libertadora, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, toca nos teus filhos e filhas que aqui estão, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu assim entrego a vida de cada irmão e irmã em tuas mãos. E eu te peço, seja com eles, Pai. Seja conosco, Pai. No nome santo de Jesus, ó Deus.
a quem pertences toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa em todo o tempo tocar em você, para que você possa sentir o poder de Deus. Que em todo o tempo o momento de provisão chegou na sua vida. O momento de provisão, nesse caso e em vários outros, não é o momento em que provém as nossas necessidades, não. O momento é o momento de encontro e de prosperidade com Deus. O momento que nós chamamos de provisão, e muita gente acha que o momento de provisão é quando Deus dá a comida, quando Deus dá o de comer, quando Deus acerta o salário, quando Deus toca e arruma um emprego, quando Deus... Não. O momento da provisão é quando você sente a presença de Deus e as demais coisas sempre são acrescentadas. Em nome de Jesus, receba isso para a sua vida. Porque hoje é tempo de provisão, mas é também tempo de você sentir a presença de Deus. É tempo de não precisar fazer holocausto, porque Deus já providenciou, em nome de Jesus já providenciou o Cordeiro. Receba. Para a glória de Deus, que a sua vida seja montada, restaurada e liberta pelo poder de Deus. Feche com a mão para receber, eu quero impetar a bênção de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vou ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta na nossa oração, a hora nona, às 15 horas da tarde, 15 horas da tarde, óbvio. 15 horas nós vamos estar juntos. E falando de Deus, e fazendo as coisas de Deus, e não mais do que isso, mas se aproximando de Deus em cada tempo, em todo tempo. Porque nós precisamos de Deus. Juntos somos mais fortes. E com Deus somos mais do que vencedor. Tenham todos um final de semana maravilhoso, cheio de alegria, cheio de paz. Amanhã temos concílio e em nome de Jesus, Deus vai estar conosco lá, para a honra e para a glória do Senhor. Até semana que vem, se Deus quiser, na nossa oração, a hora nona. Que Deus abençoe a todos. E não esqueça, viva o melhor de Deus para a sua vida. Que seja final de semana de encontros, de abraços e beijos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Paz.